eu sou a Vivian Castanheda, host aqui do Compartilha Cast. Aqui no podcast você vai encontrar diversas histórias que vai te ajudar na sua vida, na sua carreira, a se autogerenciar, a encontrar melhores caminhos. Então vem comigo e bora compartilhar. Mas antes de apresentar o meu convidado de hoje, eu te peço, se você ainda não está inscrito no canal, por favor, se inscreve, deixa seu like, comenta e compartilha para que esse episódio e os demais possam chegar em mais pessoas. E antes de apresentar o meu convidado, eu vou fazer a minha autodescrição agora. Eu sou ruiva, tenho 1,64 m, tenho os olhos verdes, tenho cabelo longo, tenho bastante sardas no corpo, mas hoje elas estão cobertas pela maquiagem e eu estou usando um vestido cor-de-rosa, com os acessórios dourados de bolinha e também um pouquinho cor-de-rosa. Bom, o episódio de hoje a gente vai falar os bastidores do sucesso do empreendedorismo. Você que está querendo empreender, que está querendo fazer sua transição de carreira ou já empreende, esse episódio é para você. Porque o meu convidado de hoje vai contar tudo, o que ele vive, os desafios dele, o sucesso, porque ele é o idealizador da natação criativa, com reconhecimento internacional do META, palestrante e coordenador de pós-graduação em natação. Seja muito bem-vindo novamente ao Compartilha Cast, Renato Simon! Muito obrigado, Vivian. Obrigado pela apresentação. Acho que é um episódio muito importante. Você estava 2 anos tentando me convencer a fazer esse episódio. Eu sou uma pessoa mais restrita, não gosto de falar da minha vida, dos meus bastidores, do meu lado pessoal. E você sempre falava, conta a sua história. E hoje chegou esse dia. Então, para quem fica até o final, vai ouvir diversas histórias de como tudo começou. Acho que todo mundo que tá aí do outro lado, às vezes só fica vendo nas redes sociais as flores, o sucesso, o glamour, mas não sabe como a gente sofre para poder chegar lá. A vida é uma montanha russa, altos e baixos, e a gente fala que é mais baixos do que altos. Então, muitos momentos, muitas quedas que eu tive, como eu cheguei a ser um dos maiores canais da natação criativa, a ter a minha própria pós-graduação, a ter o meu aplicativo de natação, minha plataforma de curso, ter 3 empresas hoje, sair do CLT e viver só do empreendedorismo e poder fazer a sua agenda, ter os seus próprios recursos, como você disse, nossa, é um privilégio você passar um mês aí viajando. É um privilégio, mas quanto a gente luta para ter esse mês que a gente vai parar. Mas vamos lá, Vivian, o que nos espera hoje? Então, bora lá, Renato. Já que você fez essa linda introdução, você que tá aí nos assistindo já viu o que vai rolar nesse episódio. Então, já quero começar, Renato, te perguntando como tudo começou, de onde surgiu a vontade, né, de estar dentro da natação. Então, antes de eu começar com essa história, eu vou falar minha autodescrição. Eu tenho 1,66 m, cabelos castanhos, olhos castanhos, tô de camiseta laranja, com o logo da natação criativa enorme na minha camiseta, fazendo a propaganda e o marketing. Tô com um relógio também cinza aqui, prata, né? Então, como surgiu a natação na minha vida? Então, primeiramente, eu quase fiz parte de uma estatística triste no Brasil, que cerca de 41% da população brasileira não sabe nadar. Eu não sabia nadar. E eu quase entrei numa segunda estatística que 15 brasileiros morrem afogados por dia. Eu quase morri afogado com 4 anos. Sério? Sério. Eu tava numa colônia de férias. E meu pai tava com um amigo sentado na borda, minha mãe tomando sol, eu jogando futebol. Eu sempre fui muito fã de futebol, passei na peneira do Corinthians, cheguei a participar do time lá do Corinthians, lá atrás. Vai, Corinthians! Vai, Corinthians! E sempre fui do futebol, meu pai foi goleiro de futebol, meu pai foi goleiro do Corinthians. Então sempre fui cercado do esporte. E eu tava jogando futebol, aquele dia de calor, desci pra piscina, uma colônia de férias lotado, minha mãe tomando sol. Falei, cadê meu pai? Porque eu sempre fui muito apegado com meu pai. Tá lá com um amigo, tomando sol. E eu fiz o que todo professor de natação fala pra criança não fazer. Fui correr em volta da piscina pra encontrar meu pai. Quando eu faço aquele retorninho ali, aquela curvinha da piscina, tava molhado o chão, escorreguei, caí pra piscina. Tibum, não sabia nadar. Meu pai tava sentado na borda, com o pé dentro da piscina, conversando com o amigo, aí de repente ele vira pra mim e fala, nossa, como essa criança tem fôlego, não sai lá de baixo. E ele não sabia quem era. Aí ficou olhando, a criança não subia, e aí ele foi lá pra tirar essa criança. Quando ele tirou, ele não sabia se ele me dava bronca, se ele ficava feliz. Ele, o que você tá fazendo aqui, menino? Eu falei, vim te ver. E eu também não tinha essa noção que eu quase morri afogado ali. Se meu pai não tivesse me salvado, eu teria morrido afogado, eu teria entrado nessa estatística. 3 crianças morrem por dia no Brasil afogados, eu ia fazer parte dessa estatística. Mesmo assim, não aprendi a nadar, fui aprender a nadar só com 15 anos, porque eu nasci no Jaçanã, zona norte de São Paulo, e nasci no meio entre 2 favelas. E meu pai tinha muito na cabeça dele que ele não podia ter os filhos crescendo ali, porque ele
temia muito pelo nosso futuro. Até amigos meus tiveram alguns fins não muito interessantes que eu convivi na minha juventude. Meu pai queria mudar daquele bairro. E ele comprou uma casa na Zona Leste, famosa Zona Leste ali na Moca, e ele passou 8 anos construindo essa casa. E aí tudo que eu pedia pro meu pai sempre falava a famosa frase: sabe quantos sacos de cimento são isso? Ah, pai, eu preciso não sei o quê. Sabe quantos sacos de cimento são isso? Foram 8 anos construindo a casa ali na Moca. Então, praticamente a minha infância toda foi meu pai construindo. Meu pai começava a construir, acabava o dinheiro, parava de construir. Foi aquela batalha ali, até que ele finalizou. A gente muda lá pra Moca, e aí que eu começo a aprender a nadar, que aí tem uma virada de chave. Eu tenho um professor maravilhoso, Fábio Parpanelli, agradeço ele todo dia, que era um professor fantástico, um super paciente, e ele tinha uma coisa que me fascinava muito: ele nunca repetiu uma aula. Acho que eu nadei 2, 3 anos com ele, ele nunca repetiu a mesma aula, e eu ficava fascinado com isso, como ele conseguia ser tão criativo. Ô, Renato, antes de você continuar contando a sua história, eu quero já trazer um gancho, né? Você disse no começo que foi por um acidente, sem ser um acidente, graças a Deus você acabou não acontecendo nada, e aí você vive esse momento da natação. Você chegou a ficar com algum trauma nesse momento por isso? Por isso que depois, mesmo tentando há bastante tempo falar, pai, eu quero entrar em natação, era devido a isso ou não? Era porque você gostava muito de esporte? Era por causa disso, então eu sempre quis aprender a nadar. Eu era sócio do Corinthians, passei minha infância indo pro Corinthians, e eu frequentava as piscinas, passava a manhã inteira na piscina do Corinthians, mesmo não sabendo nadar. E o Corinthians tem 2 toboáguas lá. E eu era fascinado por esses toboágua. E eu descia o toboágua, subia no toboágua, descia o toboágua, era a manhã inteira. E meu pai me acompanhava, chegava um momento que meu pai não aguentava mais me acompanhar. Meu pai falava, se vira, vai lá. E aí eu chegava na fila, esperava um adulto entrar na fila, e aí eu virava pro adulto e falava, você vai no toboágua? Eu falava, então eu não sei nadar. Você pode ir na frente e você me pega quando eu descer? E aí eles me pegavam. Só que se um adulto não me pegasse, eu ia morrer afogado. E coisa de criança, confiava na pessoa. Então eu passava pedindo para as pessoas me pegarem quando eu caísse do toboágua, porque a piscina era mais funda do que o meu tamanho. Então eu sempre gostei de água, sempre gostei de esporte, mas esse caso sempre me chamou a atenção porque eu tinha que aprender a nadar, porque eu gostava daquele ambiente, eu me sentia confortável, mas eu não sabia nadar. Interessante. E eu sempre pedia pro meu pai, e meu pai não me colocava. Isso que a gente muda com 15 anos, aí eu conheço esse professor, e aí eu começo a fazer ciência, eu faço técnico de informática, trabalho na Sabesp, eu faço ciência da computação, não pensava em fazer educação física. E aí a faculdade, muito exatas, eu não gostava muito da faculdade, gostava muito de trabalhar na área da ciência da computação, que lá pra frente vocês vão entender como eu resgato essa parte de programação, de computação, e aí eu não gosto da faculdade em si. E aí eu vou pro exército, dentro do exército eu tenho mais contato ainda com esporte, e aí eu Você foi chamado para ir pro exército, Renato? Não, eu fui fazer Você quis CPUR, eu fui até segundo tenente no exército, e aí eu tenho contato com atividade física, com esporte, e aí eu vou pra educação física, onde eu inicio, e o exército me dá o sustento para começar a pagar a faculdade, porque eu não tinha condições de pagar uma faculdade, meu pai não tinha condições. Então, o primeiro e segundo ano eu pago a faculdade com o dinheiro do exército, e os 2 últimos anos eu entro como bolsista na faculdade, porque eu passo numa prova para trabalhar dentro da faculdade. A faculdade tinha um projeto que atendia a comunidade com aulas de natação, e eu passo nesse projeto. Então, quando eu chego lá, era um projeto que não era muito divulgado, as pessoas não sabiam, e eu também começava a transitar muito de período, porque como eu não tinha condição financeira, eu comecei a trabalhar desde o primeiro ano de faculdade. E aí eu consegui um estágio, aí o estágio era no horário da faculdade, eu mudava o período da faculdade. Então eu entrei na faculdade à tarde, mudei para de manhã, depois eu fui para tarde, depois eu fui para de manhã, depois eu fui para tarde de novo. Então você se ajustava conforme era o que tinha para você ali naquele momento. Então eu não tenho aquela comunidade que a gente faz na faculdade, aqueles amigos. Mas eu conheço todo mundo da faculdade, porque eu estudei todos os períodos, todos os horários, todos os professores. E aí você já estava fazendo faculdade de educação física. Educação física. Que, de novo, né? Olha que interessante isso, que eu falo sempre, Renato. Eu quero pegar esse gancho porque é muito legal. Você vive aí na sua infância um trauma que quase morreu afogado. Daí depois você, quando adolescente, faz a aula de natação porque você queria mesmo aprender para tirar esse desafio que está sempre na piscina precisando dos outros. Depois você vai trabalhar com algo que não tem nada a ver e você vai parar na Sabesp, que de uma certa forma está ali falando de água. Não está falando de natação, mas está falando de água. E daí você vai servir o exército. No exército, você entra para a parte de educação física. E na parte de educação física, querendo trabalhar, porque era o que você precisava, você consegue um estágio dentro da natação. Então, de uma certa forma, era o destino te mostrando o caminho para onde você ia
chegar. E a primeira empresa que eu sou contratado, porque eu não podia nem dar aula de natação, né? Porque eu comecei dando aula de natação antes de entrar na faculdade. Eu entro na faculdade em fevereiro e eu começo a dar aula de natação em janeiro. Eu nem entro na faculdade, era uma academia na zona norte de São Paulo. Eles tinham uma equipe competitiva dos melhores alunos que nadavam naquela academia. Eles ganhavam bolsa para nadar na hora do almoço. E eram crianças de 10 a 14 anos, só que eles tocavam terror. Eles juntavam ali 12, 15 crianças. E aí o dono dessa academia, ele também tinha feito exército, tinha feito CPUR. Ele vê o meu currículo e ele me chama e fala: tenho certeza que esse cara vai colocar todo mundo na linha, vai fazer todo mundo pagar flexão, pagar polichinelo, vai colocar a molecada na linha. E aí ele me chama pra dar aula na equipe de treinamento e eu vou lá pra colocar ordem na molecada. Só que no final eu viro amigo deles. São meus amigos até hoje, saía pra comer pizza, a gente fazia reuniões e foram meus amigos por anos e eles curtiam porque eu competia junto com eles. Eu era super novo, a gente ia pra competição e eles queriam ganhar de mim. Eu acho que passou um ano e meio, até que o primeiro aluno ganhou de mim, saiu da piscina super feliz, que ele tinha ganhado do professor. E então eu criei uma amizade muito legal. E naquela academia eu começo a dar só essa aula de treinamento, só que eu pedi para ir para a área da musculação, porque o que eu gostava na época era musculação. Entrei na faculdade pensando em ser professor de musculação, vou ser professor de musculação e não tinha outra possibilidade. Natação, na minha cabeça, não tinha, porque eu aprendi a nadar tarde, não tinha muito conhecimento com natação. Só que uma professora, ela entra de licença maternidade. E aí eu vou cobrir as aulas dela, e até peço pra cobrir essas aulas pra ter mais conhecimento, na época de estágio a gente não sabe pra que área a gente vai, deixa eu ir lá pra ver como é que é. E aí eu vou começar a dar aula de natação, quando essa professora retorna, o coordenador não deixa eu retornar pra musculação. Ele fala: não, você vai continuar aqui porque suas aulas de natação são boas. Eu não sabia nem cantar música, não sabia nem interagir com criança, mas aí eu começo com a natação. E aí, quando eu descubro esse projeto na faculdade para ganhar bolsa no segundo ano, um amigo meu que eu encontrei nos corredores que tinha feito exército, mas não no meu ano, mas a gente virou amigo por ter essa afinidade com o exército. E aí ele me conta: eu tô trabalhando aqui na faculdade. Eu falei: como assim trabalhando na faculdade? Não, você aqui tem uma bolsa, você consegue trabalhar aqui dentro. E eu falei: então me avisa quando tiver a prova. Só que ninguém me avisou, foram me avisar um dia antes que ia ter aquela prova. E aí eu falto na faculdade, falto no meu emprego, passo o dia inteiro estudando. Fiquei o dia inteiro estudando, no outro dia vou fazer a prova. Eu não gabarito a prova, eu tiro 9,75. Até depois, conversando com o professor da faculdade, eu fui brincando que depois eu trabalho com ele. Falei: pô, Alberto, você não me deu 10? Eu acertei quase tudo, por que você não me deu 10? Ele falou: não, porque ninguém é perfeito nesse mundo, eu não dou 10 pra ninguém. E eu Uau! tenho isso até hoje, a raiva, porque ele não me deu 10 naquela prova. Mas eu entro na faculdade e aí tem um acontecimento também muito marcante na minha vida. Porque foram 4 pessoas que passaram na prova, eu tive a melhor nota. E aí a gente senta com o diretor da faculdade para definir os horários. Eram 2 vagas à tarde e 2 vagas à noite. Só que eu já estudava à tarde. Não, eu estudava à noite na época, e eu já trabalhava no lugar de manhã, e aí eu ia trabalhar lá à tarde, e os horários iam bater certinho. E aí a gente senta, aí pergunta que horário vocês querem. 3 pessoas escolheram à tarde e um escolheu à noite. Ele falou: então não tem como, tem que ser 2 e 2. Eu falei: mas eu tenho que ter a preferência porque eu tirei a melhor nota. Ah, ele falou: você não tem que ter a preferência, porque agora você não precisa mais trabalhar, porque agora você vai ganhar a bolsa. Aí eu falei pra ele: não, mas eu não vivo só de faculdade, eu tenho que pagar o metrô, tenho que pagar o ônibus, a alimentação, o material, e eu tenho que também tem outros gastos. Ele: não, você não precisa. E eu saí de lá puto desculpa o termo, mas saí bravo com o cara da faculdade. Como assim? Porque ele acha que a minha vida era só a faculdade. E as 2 meninas não queriam abrir mão, e elas não tinham outra coisa, elas não tinham que trabalhar em outro lugar. Eu fiquei muito bravo. Ele falou: então vamos fazer um sorteio. A gente faz os papelzinhos e ele pede pra eu tirar, e eu tiro o meu próprio nome. E aí eu tenho que mudar todo os meus outros trabalhos, mudar toda a faculdade, eu mudo todos os meus horários, porque as 2 não aceitaram a trabalhar à noite. Aí eu vou trabalhar à noite, fico 1 ano como professor e no outro ano eu viro coordenador do projeto. E quando eu viro coordenador do projeto, a piscina da faculdade ela quebrou umas 3 vezes naquele ano, e aí a gente perdeu muitos alunos. Praticamente a gente zerou o número de alunos. Estavam tendo uma receita ali por volta de R$ 500 por mês, aí o diretor resolve acabar com o projeto. E eu tinha mais 1 ano de faculdade, não tinha condição de pagar a faculdade. E eu falo: não, esse projeto não pode acabar. Agora que eu virei coordenador, esse projeto não pode acabar. E aí eu começo a fazer um projeto, e eu apresento para o diretor da faculdade como que eu ia conseguir recuperar aquele projeto e como eu ia atrair novos alunos. E aí ele falou que não tinha como, estava tendo muito gasto. E aí, de tanto eu conversei ele, fui umas 3, 4 vezes, ele comprou a ideia e falou: não, tudo bem, eu te dou 3 meses para você levantar isso aqui. Se não levantar, a gente acaba com o projeto. Em 3 meses eu saio de uma receita de R$ 500, R$ 800 para R$ 8.000. Uau! E a gente começa, e a cada vez que dava, eram R$ 900 a faculdade na época, então deu R$ 900, eu tinha a minha bolsa. Deu 1.800, eu podia contratar mais um professor. E chegou no momento que eu consegui contratar 7, 8 professores, enchi o local, e até hoje eu sou um dos maiores coordenadores do local,
com o maior número de alunos ali presentes. Caramba, Renato, que legal e que resiliência para tudo isso, né? E assim, você que está aqui nos assistindo, e se você não conhece o Renato ainda, o projeto do Renato, eu nunca vi uma pessoa tão determinada na minha vida como ele. É assim, você marca para conversar com ele, você tem que brigar por um horário na agenda dele, e quando você está conversando com ele, Renato, para de trabalhar porque agora eu preciso 100% da sua atenção. Ele tem uma coisa diferente que ele consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo. E isso, estudos mostram, né, que normalmente o homem ele só consegue fazer uma coisa por vez. O Renato, ele tem aí... Será que isso vem da atividade física, Renato, que te dá essa possibilidade de conseguir fazer várias coisas ao mesmo tempo? Porque é impressionante a sua determinação e esse jeito que você tem de multitarefas. Isso eu vejo que é reflexo do exército. Então, no exército eu aprendo muito disciplina, perseverança. Então, você consegue superar limite. Eu, por exemplo, tenho medo de altura. Tenho muito medo. Minha mãe tinha medo de altura. Ela passou muito isso pra mim. E no exército eu fiz rapel, pulei de paraquedas. Fiz várias coisas que eu não faria. Então, hoje eu sei que eu sou capaz de qualquer coisa. É só você querer, só você persistir que você vai conseguir. E às vezes eu falo que chega até ser um defeito. Porque às vezes eu persisto tanto, o negócio já deu tudo errado. E eu continuo tentando. Eu acho que isso é muito reflexo do exército e herança aí dessas competências que o exército te dá. Essa serenidade. Então, eu lido com pressão muito fácil. Uma época eu trabalhava num local e eu tive assédio moral, assédio, tudo que é possível. A coordenação ficou me pressionando porque ela queria que eu pedisse para ir embora. Ela passou 6 meses, todo dia que eu chegava no emprego, ela me chamava, ela falava, hoje você vai pedir para ser mandado embora, hoje você vai pedir para ser mandado embora. E eu melhorava ainda mais, depois de 6 meses, ela me chamou na sala dela e falou, Renato, você é um cara que me surpreende a cada dia. Eu falei, por quê? Ela falou, tô há 6 meses tentando fazer da sua vida um inferno e sua aula cada vez melhora mais, você produz cada vez mais. E aí eu viro e eu falo, eu passei pelo exército com as pessoas gritando no meu ouvido, você acha que você vai me pressionar, você acha que eu vou piorar? Cada vez que você me pressionar mais, eu vou trabalhar melhor ainda. Caramba! E a partir daquele dia ela para de me pressionar, mas foram 6 meses, assim, que na minha vida foi um terror, assim, que queriam que eu pedisse pra ser mandado embora. E você tem trauma disso ou isso realmente só te impulsionou a melhorar cada vez mais? Eu Renato? falo que são portas que se fecham para abrir outras, né? Foi ali que eu tenho a ideia de empreender, de criar um novo produto, de virar a natação criativa e de começar a construir algo fora para um dia começar a querer sair. Que interessante isso. Eu queria aproveitar que você falou no começo um termo do Exército, que é CPUR, sei lá. CPUR. CPUR. O que significa isso? É o Centro de Preparação de Oficiais da Reserva. Ah, olha lá. Você também ficou com essa dúvida. Agora você já sabe o que é. Então, Porque é importante a gente saber o que quando aqui... você faz 18 anos, você tem a opção do alistamento normal, que você vai entrar como soldado, ou você tem o alistamento no Centro de Preparação de Oficiais. Então, você estuda por um ano, você é aluno, e depois você vira um oficial da reserva. Só que para isso você tem que ter um curso superior, você tem que estar fazendo a faculdade junto com o Exército. E aí você tem 8 anos para trabalhar dentro do Exército, como então você fica toda a carreira de aspirante, segundo tenente, primeiro tenente, aí quando você vira para virar capitão, você não chega a virar capitão, aí você é desligado do Exército. Então, são uma carreira, mas uma carreira temporária, e aí você comanda tropa, comanda soldado, e é onde que me deu toda essa resiliência. Ó, interessante, ó. Se você que está passando por esse período aí acha que pode ser chamado para o Exército, acho que tem bastante oportunidade aí, principalmente se o jovem que estiver nos assistindo e nos ouvindo também não souber direito o que eles querem ser quando crescer, né, Renato? Porque poderia ajudar bastante nesse caminho. Me ajudou na parte financeira, eu não tinha condição financeira, então como um segundo tenente já tem um salário considerável ali. Maravilhoso. Eu já quero aproveitar, já que você estava falando aí, deixou no final aí essa informação, eu quero saber como que você se destacou perante a tantos professores que você viveu, principalmente nesse período que você sofreu aí até bastante assédio, né? E conta pra gente um pouquinho como que foi isso. Então, quando eu entro na faculdade de Educação Física, e eu sou uma pessoa que eu sempre procuro me destacar, e eu procuro sempre estar com os melhores. Então, eu sempre falo que você não pode ser o mais inteligente da mesa. Se você é o mais inteligente da mesa, você se acomoda. Se você pega outras pessoas que são melhores que você, que são mais inteligentes, que já têm experiência, isso te impulsiona. Então, eu sempre busquei estar com os melhores. Quando eu entro na faculdade, eu tenho o privilégio de ter aula de natação com o Alberto Clar, que ele tem 5 medalhas olímpicas, foi técnico do Gustavo Borges, o William Urize, que foi técnico da seleção, técnico de diversos clubes, e eu sento ali e falo, um dia eu quero trabalhar com eles. E eu demoro ali por volta de 2 anos até conseguir trabalhar com eles. Entro na empresa, viro estagiário, professor, auxiliar de coordenador, e aí eu saio da empresa, mas eu sempre mirei trabalhar com eles. E eu entro na faculdade e eu estabeleço também que eu ia fazer 5 cursos por semestre.
E eu termino a faculdade com mais de 50 cursos. Então, eu brincava que eu era rato de curso. Eu estava sempre fazendo curso. Às vezes, por exemplo, fiz curso de fisiologia quando eu só ia ter fisiologia no terceiro ano de faculdade. Eu já chego para ter a matéria já com cursos na bagagem. Então, eu tinha a importância que eu tinha que me esforçar mais que a pessoa do lado. Eu tinha que conseguir ter mais conhecimento, mais informação, mais experiência. Trabalhava em 2 períodos, fazia faculdade. Não tinha condição de me deslocar por ônibus, metrô, porque eu trabalhava num lugar, ia para outro. Então, tinha momentos que eu trabalhava na Zona Norte, depois estudava no centro, depois ia para a Zona Leste. Então, eu rodava São Paulo inteira. Aí eu comprei uma moto para poder circular. Andei 12 anos de moto. E aquela vida de louco. Por exemplo, uma época eu trabalhava na Zona Norte e eu tinha que ir para a Zona Leste e eu tinha meia hora. Eu saía de uma academia para ir para outra, eu tinha meia hora e era cronometrado para eu conseguir chegar. E o combinado era que a última aula eu não podia dar dentro da piscina. Porque até eu sair, me trocar, me enxugar, eu não conseguia chegar na outra academia. E aí o outro professor sempre dava a última aula dentro da piscina e eu dava fora. Só que teve um dia que ele ficou doente, ele faltou e eu tive que substituir ele. Aí eu saio da piscina, me troco rapidinho, vou a caminho e começa a chover. E aí, Devia ter ido molhado mesmo, né? fiquei molhado. E aquela coisa de motoqueiro, né? Você quer andar um pouquinho mais rápido, que você tá atrasado, tá chovendo, eis que eu acabo caindo. Então, eu tinha todos os meus dias ali bem cronometrado, eu corre para um lado, corre para o outro, trabalhava o dia inteiro, fazia curso. E como eu começo a trabalhar com esses 2 professores, na época a gente não tinha WhatsApp, sempre que eles iam ministrar curso, eu ligava para eles, falei, Alberto, eu vi que você vai dar curso em Minas Gerais, posso te ajudar? Ele, mas você vai me ajudar no quê? Não, leva sua garrafinha, eu levo sua mochila, eu recolho seu material, eu te auxilio. E eu comecei a ir nos cursos e eventos grandes da natação como auxiliar deles. Só que como eu ia como auxiliar deles, eu recebia crachá como palestrante. E eu podia entrar em qualquer curso. Então, antes que eu ficava pagando 5 cursos por semestre, eu comecei a receber curso gratuito e eu tinha o privilégio. Eu entrava no curso, começava a assistir. Se eu não gostava, eu saía e ia para outro curso. Então, eu comecei a assistir os melhores cursos com os melhores palestrantes e acompanhar os bastidores com essas pessoas. Então, criar um network que hoje me ajuda muito, que eu conheci diversos palestrantes. Então, desde a época de estagiário, eu já vivia esse meio de palestra, de eventos, de cursos e até tinha alguns alunos, amigos meus da faculdade que tiravam sarro de mim. Ah, Renato, fica perdendo final de semana, fica gastando dinheiro viajando, reservando hotel, os professores estão te explorando, você tá indo lá para ajudar eles não te pagam, bem que eles podiam te pagar o hotel, bem que eles podiam te pagar a alimentação. Só que era um investimento que eu tava fazendo na minha carreira. E hoje eu percebo ali atrás, toda essa bagagem que eu trouxe, a importância de estar onde eu estou hoje. Então eu falo que o grande diferencial foi eu trabalhar desde o primeiro ano, então eu saio do 4º ano já com 4 anos de experiência em natação, eu já com diversos cursos na bagagem, com um network super forte. Eu também trabalho com a Vera Lúcia Gonçalves, que é o maior nome da hidroginástica. E aí eu resolvo depois fazer a pós-graduação na GV, que é uma das maiores faculdades aí de administração, para tentar também dar um up aí no meu currículo. Meu Deus, Renato, sabe que você contando tudo isso, primeiro que eu adoro. Quem está nos assistindo, nos ouvindo, sabe, eu adoro participar de uma gravação de podcast, mesmo eu entrevistando. Se alguém estiver falando alguma coisa comigo ali, nem que vou conseguir prestar atenção, porque eu entro na sua história, eu caí junto com você da moto, eu me molhei na piscina junto com você aqui, porque eu tô dentro da sua história. E muitas coisas que você contou aí, Renato, me trouxe tudo que eu vivi quando eu também comecei a minha carreira, assim, que eu penso, às vezes, quem está nos assistindo e nos ouvindo, e principalmente os jovens de hoje, que pensam, a gente quer ter uma vida mais pensando no nosso bem-estar, na nossa tranquilidade, não conseguem ou talvez não tenham a ideia do quanto isso é importante para o nosso crescimento, para o nosso amadurecimento. Como você falou, eu fazia tudo isso, eu levo a garrafinha para você, porque isso era o investimento que você estava pensando, você estava enxergando além do que você poderia, aonde você poderia chegar. Então isso é maravilhoso, eu assim, admiro muito, eu fiz muito disso também, Renato, e eu te convido, se você ainda não participa, ou se você, como que eu vou conseguir tal coisa? Se joga, porque é dentro dessas oportunidades que saem aí encontros e oportunidades que você fala, meu Deus, olha onde eu vim parar. E depois você vai contar, e que você já falou para mim nos bastidores, uma história sensacional com o Karnal, né? Sim. Que você vai contar. Mas eu quero, antes de você contar nessa história, eu quero que você me conte por que você foi fazer uma pós fora da área da natação, Renato? Tinha muito que eu tinha que tomar caminhos que a grande maioria não estava tomando. Porque naquela época, todo mundo estava fazendo fisiologia, pós-graduação em treinamento, em musculação. E eu falava, se eu seguir o caminho que todo mundo está seguindo, a chance de eu me destacar é muito pequena.
Então eu queria ir para caminhos que ninguém estava seguindo. E uma delas era a parte de gerenciamento da academia, coordenação. Então, eu comecei a administrar ali a faculdade, depois eu vou trabalhar com o William e com o Alberto, eu começo a trabalhar como auxiliar de coordenação. O William sempre fala para mim, nossa, você tem um poder de liderança, tem um poder de levar as pessoas, né, influenciar as pessoas. Então você tem isso muito importante, vai fazer um curso. Então eu já tinha esses toques. E aí, no meio desses 50 cursos que eu estava fazendo, eu comecei a fazer muitos cursos voltados para gestão. E aí eu tive duas pessoas que eu fui assistir cursos que mudaram a minha vida, que eu agradeço até hoje, que foi o Guilherme Moscardi e o Almeres, que ambos, quando eu fui conversar com eles, falaram, tô querendo fazer um curso na área de administração, gerenciamento de academia, e ambos falaram, na nossa área os cursos são muito fracos. Se você quer um curso de verdade, vai para a GV. Vai estudar na GV e ali você vai trazer para cá toda a sua parte de administração. E aí eu falei, eu já tinha decidido, vou pra GV, vou fazer GV, é a melhor faculdade, eu sempre quero estar com os melhores, eu quero estar com a melhor faculdade. Fiz a melhor faculdade de educação física, quero fazer a melhor faculdade de administração. Pós-graduação. Pós-graduação. E aí, vou lá, vou ver o projeto, eu lembro até hoje, custava 18 mil reais essa pós-graduação. Naquela época, Naquela né? época, isso em Em 2008. 1900 e Guaraná. 2008. E na minha área, na época, era 4 mil reais uma pós-graduação. Então, eu praticamente faria 5 pós-graduação na minha área para poder fazer uma na GV. E claro que eu não tinha dinheiro para fazer. E eu nunca pedi nada pro meu pai, porque desde a infância eu sempre recebia. Sabe quanto saco de cimento é? Então eu nunca pedia. Só que naquela época, a minha esposa, ela falava o quê? Ah, por que você não pede pro seu pai? Pede pro seu pai. Não, não peço nada pro meu pai. Não, não peço. Não, agora seu pai já tá mais melhor, tá melhor de condição financeira. Se vocês não estão mais morando em casa, ele tem mais condição. Pede. Eu falei, não vou pedir. E eu sou um cara muito orgulhoso. Eu não peço, não peço, não peço, não peço. Tanto que ela me convenceu lá na época. Que eu fui lá, fui falar com meu pai. Falei, pai, não sei o que, tô Você querendo fazer colocou o orgulho isso. de lado, né? Coloquei, tô querendo fazer esse curso, não tenho condição financeira. Você me ajuda a pagar metade? Eu falei, eu te ajudo. Aí ele pagou, tipo, ele pagou metade. E quando acaba a faculdade, eu pago pros outros 2 anos, eu pago a outra metade que ele pagou. Então, meu curso de 2 anos virou um curso de 4 anos que eu fiquei pagando ele. Mas eu falo que mudou minha vida, assim, o que eu aprendi na GV, hoje eu consigo administrar um bar, como eu consigo administrar uma multinacional. Isso me deu muita base para empreender na área e me destacar na área. Que aí uma nova visão que eu tenho é que quando eu sou contratado para dar aula? Sou, mas eu sou contratado para dar lucro para aquela empresa. E eu já começo a ter essa virada de chave, que começa a ser um diferencial na minha área de professor. Então, sempre que sou estimulado, contratado para alguma coisa, até a primeira empresa que me chama para dar curso, ele me chama. E aí, primeiro, ele falou que eu ia dividir curso com ele. Ele falou, eu vou dar um curso e você divide comigo. E aí, quando eu conto uma história, ele fala, não, mas você ficou tanto tempo com o William, com o Alberto, em vários cursos, então você consegue dar um curso? Eu falei, consigo. Ele, então você vai ter o seu próprio curso, você não vai dar o curso comigo. E aí ele falou, então, a gente vai, na época era setembro, aí ele falou, então você vai dar o curso em novembro. Eu falei, mas em novembro eu tenho muito evento no Pinheiros, eu não consigo. Eu consigo um mês antes, que é outubro. Ele falou, não, mas eu nunca divulguei um curso em um mês, é impossível de divulgar um curso, uma pessoa que nunca deu curso, e a gente conseguir Quórum, ter né? quórum. Ele falou, mas vamos tentar. Ele falou, preciso no mínimo de 30 pessoas. Aí eu já virei pra ele ver qual que é o recorde. Ele, como assim? Eu falei, qual que é o maior número de pessoas que um palestrante colocou na sua empresa? Ele falou, 42. Eu falei, tá bom, eu vou bater esse recorde. Ele falou, que esse moleque nunca deu Quem curso. é, né? Vai. E aí, meu primeiro curso eu coloco 63 pessoas na Biorritmo de São Paulo. E até uma das atividades que eu coloquei na piscina, eu coloquei 2 pontes que eu aprendi no exército, que os alunos tinham que passar na ponte em cima da piscina. E eu convidei um amigo meu pra conseguir furar a parede, colocar todo o material, que ele é bombeiro civil, foi me auxiliar. E até um final de semana a gente tava lá montando, o dono da empresa chegou, aí a gente conversando. Ele, mas a gente ainda não discutiu o quanto eu vou te pagar de prolabore. Ele falou, eu pago de X a X. E aí eu pedi o X mais baixo. E quando o dono da empresa sai, esse meu amigo André fala, Renato, mas por que você pediu um valor mais baixo? O cara te ofereceu de X a X, pede o maior. Não, meu primeiro curso, ele não me conhece, eu tô concorrendo com os maiores palestrantes, deixa ele me conhecer primeiro. Então, primeiro eu vou dar o resultado, para depois cobrar. Então, vai ser vantajoso para ele. E aí, logo no primeiro curso, com 63 pessoas, ele me paga o maior X, que eu nem tinha solicitado. Acaba o curso e fala, Renato, o que você fez? Eu nunca vi isso. Uma pessoa que ninguém conhece, com um mês só de curso, você consegue fazer. Eu falei, eu fui nas academias, eu fui na faculdade, eu liguei para professor, eu fui atrás e falei, nossa, eu nunca vi isso. Geralmente eu contrato um palestrante, ele vem no dia da palestra e vai embora. Nunca vi uma pessoa divulgar assim. Ele falou, você não quer fazer isso com os outros palestrantes? Eu falei, quero. E aí eu entro para a empresa não só para palestrar, aí eu viro diretor de novos negócios. E em 6 meses que eu trabalho na empresa, a empresa cresce 500%. Uau! A empresa tem um boom, a gente estoura no mercado de cursos, e como vai estourando, aí eu vou lá e eu peço para fazer parceria, para virar sócio da empresa. E aí ele nega a primeira parceria, e aí depois de 6 meses eu tento de novo, a parceria ele não nega, ele nega de novo, e aí eu saio da empresa, não sei se ele não acreditava que eu ia sair da empresa, e aí esse mesmo tempo o Alberto, que tinha sido meu professor lá atrás, que eu tinha trabalhado com ele lá atrás, que eu seguia ele nos cursos lá atrás, ele me oferece uma sociedade. E até hoje ele me joga na cara que eu recusei a sociedade dele. Porque um dia ele senta comigo,
porque lá atrás eu tinha ideia de fazer um aplicativo, eu tinha apresentado, eu era estagiário, na época não era um aplicativo, era um site de internet, eu tinha apresentado toda a proposta para ele, só que na época ele não tinha dinheiro. E ele recusa a minha proposta, aí depois de, sei lá, 8 anos, ele me chama e fala, Renato, lembra aquela sua proposta de você queria fazer? Eu tenho uma proposta de 2 rapazes que eles querem fazer um aplicativo que a ideia é muito parecida com a sua, você não quer entrar em parceria com a gente? Eu falei, Alberto, não tenho, a minha agenda tá lotada, eu tô num projeto novo, eu não consigo demandar. Então, chega num momento que a gente tem prioridade. Doeu o coração falar não pro Alberto, que é um dos maiores nomes da natação. E aí, eu ofereço sociedade pro outro rapaz, ele não aceita, não aceita. E eu falar pra ele, o Alberto tá me oferecendo sociedade, se você não for aqui, eu vou lá. E não sei se ele não acreditava, eu acabei indo lá e fiz sociedade com o professor Alberto. A gente tem o aplicativo até hoje, cria também uma plataforma de curso com ele. E eu aprendo demais, porque é um dos maiores nomes da natação. Eu converso com ele de 2 a 3 vezes por dia. Eu vejo a cabeça dele pensando, agindo. Então, é um dos maiores nomes da natação. E hoje é meu sócio, que era meu professor, que eu fui estagiário dele. E hoje eu me vejo muitas vezes dando bronca nele, cobrando ele. E às vezes eu nem acredito na posição que eu estou hoje, do que eu era lá atrás. E hoje eu tô na mesma linha que ele. Ó, Alberto, é Alberto, Alberto né? Claro. Alberto Claro, você tá convidado aqui para vir também contar a sua história no Compartilha Cast. Quero conhecer mais dos bastidores e do amigo do Renato, que fala sempre muito de você. Ô, Renato, bom, então você já contou aqui, que estava nas minhas perguntas, de como surgiu a plataforma de curso, como que surgiu o aplicativo, mas antes, se você quiser até complementar, eu quero saber como que você foi parar no Pinheiros. Mas antes eu não contei uma história interessante da pós-graduação. Porque eu entro na pós-graduação, e aí eu faço a matrícula, tenho dinheiro para pagar, só que ia ter uma entrevista com o reitor da faculdade, porque não era qualquer pessoa que podia fazer a GV. Você tinha que comprovar que você tinha 3 anos de experiência com gestão, eles analisavam seu currículo e faziam uma entrevista individual com você. E você tinha que passar nessa entrevista e você tinha que comprovar por que você queria estar fazendo aquela pós-graduação. E aí eu lembro que eu vou para minha entrevista com o reitor, profissional de educação física, como que a gente tá bem arrumado? Calça jeans, camiseta polo, tô super bem, vou fazer a entrevista com o gestor, com o reitor. Aí eu chego na faculdade, quando eu entro na sala, todo mundo de terno e gravata. Só eu de camiseta polo e calça jeans. Todo mundo já me olha de lado, assim. Quem é esse cara, né? O que esse cara tá fazendo aqui? Vou fazer a entrevista com o reitor, passo na entrevista e entro na faculdade de pós-graduação na GV. E era aquela coisa, eu saía da piscina, tinha 20 minutos para chegar na GV. E eu ia fazer a GV da Paulista, só que como eu tava naquela transição, tinha dinheiro, não tem dinheiro, tinha dinheiro, tinha dinheiro, pede pro meu pai, não pede dinheiro, a Paulista fechou a turma. E aí eu não conseguia fazer, e aí abriu uma turma nova na Berrine. Pra mim era mais trânsito, mais longe, mas eu me matriculei, foi a primeira turma Berrine da GV. E eu chegava sempre cronometrado, e naquele ano eu dei um mega azar, que foi um ano, não sei se você lembra, foi que choveram 60 dias seguidos em São Paulo. Todo dia chovia em São Paulo. Então, todo dia eu chegava na GV de capa de chuva, molhado e todo mundo de terno e gravata. E eu chegava lá com cheiro de cloro para assistir aula, com a minha roupa de motoqueiro lá, a minha capa de chuva, com a minha bota, às vezes colocando saquinho no sapato, molhava toda a sala, mochila de professor de natação com roupão, toalha, roupa de motoqueiro. E confesso que às vezes eu era meio olhado de lado, assim. Então, no começo, até para fazer grupo, era difícil achar para me enturmar, porque a pós-graduação era voltado para pessoas que não eram formadas em administração, mas que tinham negócio. Então, tinha dentista, advogado, médico, muita gente que empreendia na sua própria área e queria ter mais embasamento da parte administrativa. Eu era o único da área do esporte, da área da saúde, então não tinha ninguém da educação física. Então, primeiro, que eu era da educação física, as pessoas já olhavam um pouco de lado, depois que eu vinha de moto, o pessoal tudo de terno e gravata, vindo de grandes empresas, de banco. Né? E aí você vai ver o que é preconceito. Passa 1 ano e meio fazendo o curso, e o curso, ele tinha um sistema diferente. O professor do Rio transmitia aula ao vivo para 163 cidades, e aí tinha um momento que tinha trabalhos locais ali, exercícios locais, e um professor local dava aula. Então, eram 163 cidades tendo a mesma aula. E quando a gente está para terminar o curso, entra a moça da secretaria na nossa sala e ela vem dar os recados de que a gente ia ter a nossa festa, né? A formatura, como que ia ser, como ia ser a entrega de diploma, quem ia ser o professor que ia falar. E aí ela pergunta, quem é o Renato Simon? Aí eu levanto a mão. Ela, então, você teve a melhor nota de São Paulo e a 6ª melhor do Brasil. E no dia da formatura, se você quiser, você vai ter a palavra. Você pode falar ou não, ou você vai receber um diploma diferenciado porque você teve a melhor nota. E eu fico super feliz, né? Porque até vou te contar uma passagem do que aconteceu da pós. E aí, quando ela sai da sala, uma menina vira e fala, como assim você tem a nota melhor que a minha?
você fez educação física, você não consegue ter a nota melhor que a minha. Oh, meu Aí eu Deus! falo, eu não sei, mas ela tá falando, eu acho que a minha nota foi. Ela, não, pode abrir aí o portal do aluno, quero ver quais foram as suas notas. Ela faz eu abrir o meu portal porque ela queria ver as notas que eu tinha tirado, porque ela não aceitava Que petulância. petulância. Então você fala de preconceito, eu tive esse preconceito, assim, que ela não acreditava nas minhas notas. Fala pra ela assim, olha o professor de educação física onde chegou, né? Que é E muito interessante. A gente também tem que entender, e assim, eu falei brincando aqui, mas o quanto as pessoas olham e têm esse preconceito com as outras pessoas apenas por um pré-conceito de que, porque ele fez educação física, ele pode não saber tal coisa. Ou porque ele chega de moto, ele pode não saber tal coisa. Ninguém sabe da missa um terço de tudo que você viveu aí, tudo que você está contando aqui pra gente. Então, eu acho que o melhor de tudo, a sua, de novo, resiliência, e que você ainda teve humildade de mostrar para ela seu portal. Você fala para ela, desculpa, eu não vou abrir. Você poderia falar, não vou abrir, né? Não quero te mostrar. Se você tiver alguma coisa, conversa lá na diretoria, né? Mas você teve a humildade de falar, não, tá aqui, né? E sim, e você vai se surpreender. Aonde mais eu vou conseguir chegar, né, Renata? sim. E tem até uma passagem que eu tava tendo uma aula de contabilidade, e minha dificuldade sempre foi essa parte mais de exata, até quando eu entrei na ciência da computação. E tem um dia que o professor falta de contabilidade e eles juntam 3 turmas no auditório. E aí tem a aula de contabilidade, eu não entendo nada. Saio de casa desesperado, eu começo a estudar, estudar, estudar. Aí a segunda aula é continuação daquela, eu já não entendo nada. A terceira aula eu já não entendo nada. Aí eu lembro que eu chego em casa chorando, chorando. E aí eu falo, não vou conseguir fazer faculdade, eu desisto de contabilidade, eu reprovei em contabilidade, eu não consigo fazer. E eu praticamente tinha desistido. E só que quando eu retorno para a faculdade, alguns alunos também tiveram dificuldade. E o professor que tinha faltado, ele se propõe, fala, vou vir um sábado aqui e eu vou auxiliar vocês. Só que a GV não libera, eu acho até por medo de depois desse professor processar a faculdade, não libera ele vir no sábado e dar uma aula extra. E aí ele fala, então eu vou começar a chegar meia hora mais cedo, quem tiver dúvida, vem sanar dúvida comigo. Só que eu não conseguia chegar meia hora mais cedo porque eu tinha aquele horário cronometrado. E aí eu começo a tentar sair mais cedo da empresa onde eu trabalhava. Eu lembro que eu subia a calçada, descia a calçada, e que nem um louco de moto para poder chegar e tirar minhas dúvidas com ele. E aí eu tiro minhas dúvidas, eu consigo entender, passo até com 10 de contabilidade. Então, a faculdade para mim foi muito difícil de pós-graduação. Eu tive muito apoio, então a Paula Santella, que trabalhava comigo na época, eu lembro que ela me olhava assim, eu tava estudando que nem um louco ali na borda da piscina. Aí eu parava para dar aula, ela falava: "Você tem que estudar hoje?" Eu falava: "Tenho. Pode deixar que eu dou sua aula hoje." E ela ficava dando minha aula e ficava ali estudando. Aí às vezes vinha outro professor: "Renato, você precisa estudar hoje?" "Preciso." Então, fica aí que eu. Então, eu tive apoio de muita gente nesse período da pós-graduação, que é aquela coisa. São anjos que aparecem na nossa vida, que auxiliam a gente. Se não fosse essas pessoas, eu também não conseguiria. Estudava de segunda a segunda, 8 horas por dia, aí, muito. Nossa, estudava demais. Me consegui me formar ali na pós-graduação. E depois você fala um pouco do Pinheiros aí, né? Pois é. Olha, Renato, é surpreendente, né, tudo isso. Como tem muita gente para ajudar, mas pode aparecer muita gente que queira puxar nosso tapete. E você, de novo, né, sempre resiliente, no seu foco, no seu objetivo. Meu objetivo é chegar onde eu quero chegar e bora lá que eu vou fazer essa grande transformação. Sensacional, ó. Você tá vendo que muitas vezes você tá passando por algum desafio e você fala assim: ai meu Deus, não vou dar conta, por que comigo? Não é só com você, não. Olha só a história desse rapaz e de tantos outros que já contaram, tanto aqui quanto na natação Então, criativa, o quanto todo mundo passa por situações, mas como a gente enfrenta essas situações é o que importa, né, Renato? Então conta pra gente como que você chegou no Pinheiros, né? Como que você foi parar lá? então, outro grande desafio, eu trabalhava numa empresa e o salva-vidas que trabalhava nessa empresa também trabalhava no Clube Pinheiros. E aí um dia ele virou pra mim e falou: "Nossa, Renato, você tem que trabalhar lá no clube. Lá o salário é melhor, a condição financeira." E eu nem sabia o que era o Pinheiros, que ele é um dos maiores clubes. Eu falei: "Ah, legal, não sei o quê." Ele falou: "Você quer que eu leve o seu currículo?" Eu falei: "Quero." Aí ele levou o meu currículo. Aí ele tentou 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4. Aí ele virou: "Renato, eu não consigo, é difícil de colocar lá dentro, um clube muito grande, isso que ele, você quer entrar?" Eu falei: "Quero." Você falou que é bom, falou que a condição financeira é boa. Você tem que conversar com o Almir. Eu falei: "Quem é o Almir?" Ele falou: "É o proprietário da nossa empresa de salva-vidas, ele é coordenador do salva-vidas lá. Ele já trabalha no clube há muito tempo, conhece muita gente, você tem que conversar com o Almir." Eu falei: "Mas eu nem conheço ele." Aí um dia o Almir tava chegando pra fazer a reunião de salva-vidas, eu fui lá bem cara de Você era pau. salva-vidas nessa Não, era época? professor de Era natação. professor de Então eu não tinha natação. contato com ele, que eram empresas diferentes, né? A minha, a dele. E ele era o dono, ele aparecia lá de vez em quando. Aí eu fui conversar com ele. Aí eu me apresentei, falei: "Sou o Renato, professor de natação. O Kleber pediu pra conversar com você, eu tô querendo entrar no clube, não sei o quê." Ele: "Ah, Renato, é difícil, não sei o quê, não sei o quê. Mas me dá seu currículo, eu vou tentar te ajudar." Aí ele levou, e aí eu peguei o telefone dele, aí eu ligava pra ele. Eu falei: "Almir, abriu alguma coisa aí, não sei o quê." Eu ficava sempre insistindo, insistindo, insistindo. E não tinha como. Ele falou: "Ah, Renato, ó, eu vou te dar o telefone aqui do Clube Pinheiros, tenta alguma coisa."
E aí eu ligava na central do Pinheiros e pedia para transferir para piscina. Aí eu falava, ó, aqui é o Renato, eu quero falar com a coordenação da natação. Aí eles transferiam para a coordenação da natação. Aí atendeu um rapaz, que era o secretário da coordenadora, ele falou, eu falei, aqui é o Renato, não sei o quê, preciso falar com a coordenadora. Ele, quem é? Eu falava, é o pai de um aluno. E nem era. Ah, tá bom que eu vou transferir. Aí ela atendia, falava, eu sou o Renato, sou professor de natação, queria conhecer o clube, eu gosto muito da metodologia de vocês, sou muito fascinado pelo clube, estou muito tempo como professor de natação. E aí ela não me dava muita bola, aí depois eu ligava de novo, eu fiquei meses ligando pra aquela mulher. E aí um dia ela falou, não, então vai ter um evento aqui, você não quer vir ajudar? Eu falei, quero. E aí eu vou lá, De novo, você lá fazendo os os bastidores. bastidores, vou lá, ajudo no evento, e aí eu ficava falando com ela, quando tiver uma proposta, ó, me deixa vir aqui assistir uma aula, me vir assistir, eu quero aprender, eu quero vir ajudar. E de vez em quando ela abria pra eu ir lá e assistir as aulas deles. E os outros professores não entendiam nada, porque é um clube mega fechado, ninguém entra. E eu aparecia lá. E até mais tarde eu fui saber pelos meus amigos que ela me usava como trunfo. Às vezes os professores estavam lá, ó, se vocês não trabalharem direito, tem gente querendo entrar aqui. Já tem gente querendo entrar e eu tô precisando de uma vaga. E esse rapaz tá com muita vontade de entrar aqui. E ela ficava até, entre aspas, ameaçando os professores e me utilizando porque eu tava sempre na cara. E aí os professores começaram a ficar com receio de mim. Então, até quando eu entro no clube, a minha primeira passagem foi até engraçada, porque eu entro para dar minha. Eu entro no primeiro dia de trabalho, aí eu converso com essa coordenadora, ela fala, ó, agora você vai lá e você vai acompanhar a aula da professora X. Só que eram 18 professores. E como eu estava muito tempo no clube, eu tive vergonha de falar que eu não sabia quem era aquela professora. E aí eu vou até a piscina e eu vou para a pessoa errada. Aí eu pergunto, você é a Verônica? Ela fala, não, eu sou a Rita. Eu falei, mas quem é a Verônica? Eu tenho que assistir a aula da Verônica. A Verônica tá lá na ponta. E aí eu chego atrasado para dar aula, porque eu tava com outra professora. E aquela professora tava brava comigo. E aí eu chego, e aí a coordenadora falou, não, você vai lá e você não vai dar aula, você vai só auxiliar a professora para você conhecer como que é a nossa metodologia. E aí eu chego, ela já brava comigo, aí eu falei, então, ó, eu vim aqui para te ajudar, a coordenadora falou que eu não vou dar aula, só vou te auxiliar. Eu falei, não, a turma é muito cheia, você vai dar aula, eu já dividi, ó, essa turma aqui, essa metade dos alunos são meu, aquela outra metade é sua, e você vai dar aula sim. E aí, só que lá no clube a metodologia é completamente diferente, a nomenclatura é diferente, e aquela turma que eu entrei chamava Campeão 4. Eu, mas o que tem que dar aula? O que é Campeão 4? O que eles aprendem no Campeão 4? Que nível é esse? E aí o que eu uso como estratégia? A gente começa a aula, ela dá o primeiro exercício, eu tô na raia do lado, eu dou o primeiro exercício livre, o aluno escolhe. E aí quando chega do outro lado, o primeiro exercício que ela deu, eu dava o exercício para os alunos voltar. E aí quando ela dava o terceiro, eu tava dando o segundo. Eu sempre tava um exercício atrás do dela. Eu praticamente dei a mesma aula que ela deu, porque era o mesmo nível, tava dividido em dois, eu não sabia o que tinha que dar, e aí eu dividia ali em dois. Então foi uma forma que eu consegui ali por poder sair de uma situação que eu não esperava e poder dar aula para aquelas crianças, os pais assistindo, as crianças esperando, e eu tinha que ministrar aquela aula. Então, até quando eu chego, eu tenho até um pouco de receio de alguns profissionais, até pela toda a estrutura que foi criado com o meu nome de entrando no clube, né? Que eu ia tirar a vaga de algum professor que estava lá dentro, né? E até uma outra passagem interessante. Mas antes de você contar, é até interessante mostrar que muitas pessoas que estão no mundo corporativo passam por isso. Elas não sabem por que a outra pessoa tá olhando ela de rabo de olho, que a gente fala, essa expressão, né? Porque a pessoa tá tratando ela de diferente. E aí tem os bastidores que a gente nunca vai saber. Então, como é importante ter uma boa comunicação e já chegar e falar, olha, tô chegando agora, né? Eu não sei o que falaram de mim, deixa eu me apresentar, que isso seria muito importante. Até mesmo você chegou ali de uma situação onde foi jogado né, no meio de todo mundo e falou, agora, tipo, se vira, que agora é você que vai fazer. Já que você me perturbou tanto para estar aqui, agora você se vira, assim, né? Como é importante quem tá chegando e chega, às vezes, nessa situação, chegar pra pessoa e falar, olha, eu não sei o que aconteceu antes, estou chegando agora, quero me apresentar, eu vim disso, então, assim, como eu posso te ajudar, né? Como que a gente pode se ajudar aqui? Eu acho que seria muito legal se você tivesse passado por isso. E óbvio, né, que você fez o que você sabia fazer naquela hora, né? Mas se alguém tivesse te orientado ou te falado, não, Renato, ó, faz isso, faz aquilo, teria te poupado de muita coisa, você não seria o vilão da história aí, né? Isso ajudaria bastante. Conta a sua segunda história. Então, até quando eu vou ser contratado no clube, a primeira vez, eu fiquei 2 anos para entrar no Clube Pinheiros, foram 2 anos de ligação, vai lá, volta, vai. E aí, depois de 1 ano, mais ou menos, no intervalo disso, abre uma seleção para contratar um professor, e aí a coordenadora fica na dúvida entre 2 profissionais, e aí, na minha entrevista, ela fala que ela ia contratar um professor de manhã e um professor à tarde. Só que lá no clube não existia isso, todos os professores eram tempo integral, e essa é a primeira vez que ela ia contratar para meia jornada. Só que a diretoria não aceita. E aí ela tem que fazer a escolha, e ela faz a escolha da outra professora.
e aí eu não sou contratado. Eu até peço demissão na outra empresa que eu tô, que eu achei que eu ia ser contratado, acabo não sendo contratado, fico desempregado. E ela fica, e eu fico mais um ano insistindo, 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 até aparecer outro processo seletivo, e aí eu sou chamado. E aí eu fiz a entrevista, passei na entrevista, e antes de levantar na cadeira, mais uma vez a minha personalidade forte, aí eu viro pra coordenadora e falo, eu não tô entendendo porque eu tô sendo contratado. Eu sei que eu já fui contratado, mas não tô entendendo. Eu tinha um portfólio com todas as minhas atividades, então toda a parte lúdica, brincadeiras, jogos, e era um clube totalmente tradicional, voltado pro alto rendimento. E eu falo, eu não entendi porque eu sou contratado, porque eu não tenho o perfil do clube, eu não tenho esse perfil, meu perfil é outro, você viu aí no meu portfólio. E aí ela vira pra mim e fala, não, é porque a gente tá começando com crianças menores, a gente tá vendo que tá sendo um lado muito técnico, a gente quer trazer um lado mais lúdico, e é por isso que eu estou te contratando. E aí eu falo, então agora eu entendo, quando eu chegar aqui segunda-feira, o que que eu tenho que fazer. E aí eu entendi que eu tava entrando com esse meu lado e que eu ia agregar na equipe com esse meu conhecimento, mas era algo que me incomodava, porque eu não tinha o perfil do local que estava sendo contratado para estar em um dos maiores clubes, não, o maior clube da América Latina, super reconhecido na área de natação, e onde eu fico 10 anos ali construindo uma história super bacana, tendo um bom conhecimento e com profissionais de ponta, então todo o conhecimento que eu tenho é graças aí ao Clube Pinheiros, tudo que eu adquiri. Bom, então, meu Deus, né? De novo, essa grande resiliência que você tem e dessa sua, como você acabou de dizer, né? Desse seu gênio forte de ir atrás do que você quer. Renato, então você tem hoje você é empreendedor, você, além de ser coordenador, como eu disse aqui no começo, você é coordenador de pós-graduação em natação, você é palestrante, você é professor de natação, né? Você tem todo esse trabalho com a natação criativa, que é ter aplicativo, ter o site De cursos. de cursos, que foi até, tem um reconhecimento à natação criativa pela Meta. Eu queria saber como que chega o podcast aí na sua história, depois de tudo isso que a gente está falando. Então, o podcast, ele chega como um projeto social na pandemia, porque eu vejo as academias quebrando e a gente tinha mudança da prefeitura de normas, então a academia podia funcionar tantas horas, a academia não podia funcionar. E aí eu começo a entrevistar os gestores da época que estavam fazendo sucesso, que estavam tomando ações para a academia não quebrar, para auxiliar outros gestores. E nesse meio tempo eu também percebo que os professores também ficam, até professor de educação física super agitado, não consegue ficar em casa, alguns até conversando comigo que estavam entrando em ansiedade, depressão de ter que ficar em casa. E aí eu começo a fazer também entrevista trazendo personalidades da educação física que fizeram sucesso para inspirar esses professores. E ele vira um projeto social, até de gestão, de gestores, a gente até começou a fazer leilão online, porque as academias estavam fechadas, mas elas precisavam de materiais de cloro, e aí a gente juntava as academias da região, fazia uma compra de cloro só, então eu comecei a movimentar o setor. E eu fiquei as 18 semanas que São Paulo ficou fechado fazendo podcast. Só que quando eu retorno, as pessoas continuam pedindo podcast. Seus podcasts eram legais, você vai fazer seus podcasts? E aí eu comecei a fazer por hobby. E esse podcast, até antes de você continuar, ele era gravado ou você fazia tipo aquelas lives e colocava no Você não Instagram? vai nem acreditar. Eu ligava pra pessoa e gravava a ligação. Sério? E aí tinha um cachorro latindo, tinha um ônibus que passava, tinha a buzina. E aí eu tive que aprender como editar o áudio, porque eu não sabia editar áudio. Eu tinha que aprender como editar e ficava rezando do outro lado quando a pessoa tá falando pra um cachorro não latir pra alguém, porque dava muito trabalho. E naquela época não tinha, que nem você não pegou essa, na época que era mato. Na época não existia o Anchor, né, que chama. Era uma outra plataforma e custava R$ 500 por mês para eu conseguir ter uma plataforma de podcast. Então eu pagava R$ 500 por mês para poder hospedar meu podcast e ele colocava em todas as redes, como o Anchor faz de graça agora. Então lá atrás não existia isso. E eu tive que ir atrás, era uma empresa que tinha que pagar em dólar, era um site americano. Então eu fazia a gravação e aí depois eu fui fazendo por hobby. Eis que eu encontro na minha vida o Compartilha Cast, que salva a minha vida, vocês me convidam pro estúdio, que eu venho fazer o podcast e conheço esse estúdio maravilhoso do SampaCast. E aí eu começo a fazer em estúdio, e quando eu já tinha mais de um ano de podcast, já tinha mais de 100 entrevistas naquela época, e aí eu entro pro estúdio graças ao grande Compartilha Cast. Pois é, e você retorna depois de quase... Não, eu tô 2 anos e meio com o podcast. Por quê, gente? Vocês têm que assistir a primeira entrevista do Renato. Vou deixar até na descrição desse episódio, que a gente montou um roteiro, mas era a terceira gravação que a gente estava fazendo. A gente nem imaginava como que faria. E aí, a gente montou o roteiro, só que a gente saiu totalmente fora do roteiro, né, Renato? Daí o Renato falou, não, eu gostei. Mas não foi exatamente como a gente havia combinado. Ele saiu frustrado, bravo, até reclamou com a sua esposa, né? Que a sua esposa falou, tá vendo? Você quer ajudar as pessoas.
Eu lembro É disso, eu disso. falei, não, Renata, eu vou me retratar. Um dia você vai contar exatamente sua história de novo aqui no podcast, de uma forma onde, inclusive, vai contar que você já está também há 2 anos com o podcast em estúdio. Áudio. Teve quantas gravações? Só o ano passado foram 160, 150, acho que já tô beirando aí as 300 entrevistas em estúdio. E você falou do Facebook, o reconhecimento do Meta, também foi uma passagem muito importante, que eu acho que foi a mudança de chave na minha carreira. Eu, uma vez estava lá no clube, no horário do almoço, eu recebo uma ligação, DDI, ligação de fora do país, uma pessoa me liga, ela fala que ela é coreana, com português chulé, assim, não dá pra entender quase o que ela fala. Ela fala que ela é representante do Facebook e que ela viu que o meu grupo do Facebook, na época nem tinha Instagram, tava impactando muitas pessoas e ela precisava de uma história, porque ia ter um evento do Facebook e eles queriam histórias de pessoas que eram impactadas pelo Facebook. E eu chego em casa, né, contando no jantar, em família, a pessoa fala, isso é golpe, você é doido, você é doido. E aí eu começo a pesquisar, não tem nenhum projeto do Facebook, nada. Aí eu não dou bola pra mulher. Passa um ano, essa mesma mulher me liga novamente. E ela vira e fala, você não contou sua história lá atrás, mas a gente viu que o seu grupo tá crescendo, agora a gente tem um novo projeto, a gente quer fazer um comercial, colocar em outdoor de ponto de ônibus, na rua, comercial de televisão, comercial de rádio, e a gente queria utilizar, na época não era natação criativa, era criatividade e inovação na natação. Era o grupo do Facebook que eu tinha, que foi onde estourou. E aí ela fala, então a gente precisa de uma história de pessoas, assim. Não, desculpa, a gente vai fazer um comercial e a gente precisa fazer um comercial com os integrantes do seu grupo. Então a gente vai pegar um dia, a gente vai gravar um comercial, só que tem que ser, pela exigência do Facebook, tem que ser pessoas do seu grupo. A gente não pode fazer com atores. Então, tudo bem. Eu fui mais uma vez no jantar ali em família, falaram que era golpe de novo, você é louco, você é maluco. Mas eu topei. Aí a mulher me ligava, amanhã você consegue fazer a gravação de comercial? Professor de natação, eu consigo falar amanhã, não vou trabalhar amanhã, fecha a piscina. E sem contar que eu precisava dos membros do meu grupo para poder gravar o comercial. E aí eu ligava para 2, 3 pessoas que eu conhecia. Eu não tenho, eu tenho que dar aula, 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 e aquela coisa. E aí um dia ela me liga e no outro dia ia acontecer alguma coisa, não sei se era aniversário do clube, tem alguma coisa que o clube ia fechar. E é difícil não trabalhar, e naquele dia eu não ia trabalhar. Eu falei, não, eu consigo. Ela, mas a gente precisa dos membros do seu canal. Aí liga, ninguém conseguia, ninguém conseguia, ninguém conseguia. E aí eu comecei a estranhar, porque todo mundo que entrava no meu grupo, eu olhava no perfil, porque eu só aceitava quem era quem era da natação. E começou uns atores pedir pra entrar no meu grupo do Facebook. Eu achei estranho aquilo, achei estranho, mas tudo bem, deve ser nadador, deve ser, beleza. E aí a mulher me liga e fala, não, eu já consegui as pessoas do membro do seu canal para conseguir fazer o comercial. E aí eles reservam um clube inteiro aqui em São Paulo, eles fecham um clube inteiro para fazer um comercial, na época não era natação criativa, pro meu canal. Eu chego lá, um clube fechado só pra mim, eles utilizam a piscina, vem um diretor dos Estados Unidos, uma equipe de filmagem dos Estados Unidos para fazer o comercial. E aí eles estão fazendo comercial, aí eu percebi que todo mundo que tava fazendo era tudo atores, que eram as pessoas que entraram no meu grupo 2, 3 dias antes, e eles contrataram, só que o comercial estava sendo voltado para nadadores, e o meu canal era voltado para professores de natação. E aí eu fui chamar essa mulher ali, coreana, que tava sempre em contato com ela, e aí eu falei com ela, não, mas o comercial tá tudo errado, vai atrair nadador, a pessoa vai entrar no meu canal, vai ver que não tem nada a ver, e aí vai ficar bravo comigo, vai ficar bravo com o Facebook, vai atrapalhar o meu canal. Eu falei, nesse comercial eu não aceito, não. Ela, não, pô, vou falar com o diretor aqui, a gente vai dar uma ajustada, na hora da edição a gente ajusta, não tem problema nenhum. Ela tentou me dar um golpe ali, aí eu fui tentar conversar com o diretor, não, tudo bem, depois a gente ajusta, pode ficar tranquilo. E aí eu fui conversar com o pessoal ali dos bastidores e falei, cadê o pessoal do Facebook? Ele falou, tinha uma tenda lá, eles estão aqui, não sei o que, eu queria conversar com eles. Eles estão numa reunião, não dá. Eu falei, não, tudo bem, eu espero. Espera, tentei de novo, nada. Tentei umas 3 vezes, fiquei mais de uma hora esperando pra conversar com o pessoal do Facebook, nada, nada, nada. E aí já tem o famoso jeitinho brasileiro, o famoso Corinthians. O que a gente faz? Invade. Invade. Aí eu invadi, a mulher tomou um susto, né? Ela tava no computador fazendo uma reunião. E aí eu pedi desculpa, falei, desculpa, eu sou o dono do canal, vocês estão fazendo comercial, só que o comercial não tem nada a ver. E aí eu expliquei a situação, a mulher mandou cancelar tudo. Não, cancela o comercial, cancela tudo, tá tudo errado, a gente não vai mais gravar. E foi cancelado, e aí eu não ia mais pra outdoor, não ia pra mais nada. Foi cancelado o meu projeto. Saiu super frustrado, né? Puta, minha oportunidade de vida. E eu não vou estar com o Facebook. Eles iam até me pagar um dinheiro pra usar, e eles me pagaram mesmo não usando o meu nome. E até que eu mudo o nome naquela época, porque eu via que o nome tinha que ser um nome que pegasse no mercado, tinha que ter um logo, tinha que ter alguma coisa.
E na época era criatividade e inovação na natação. E aí a gente faz a natação criativa, cria o logo. E até o logo tem uma história engraçada, porque eu contrato um design para ter um logo legal, para levar pro Facebook. E o design vem com aquelas coisas padrões, assim. Me vem um cara nadando borboleta, um cara nadando de crawl. Então, aquelas coisas padrão da educação da natação, só que o meu grupo era diferente, era criar, era inovar. E aí, a minha esposa ali na época, ela fica brava ali, fala, não é possível que esse cara só te manda as coisas tudo errado. Ela pega um compasso e ela começa a desenhar, que é onde surge o primeiro logo da natação criativa, que foi desenhado por ela, num compasso. Opa, tá ao contrário. Que é o meu primeiro logo, que é a natação criativa, que o cria, ele fica em colorido, né? Tá meio dobrado. Aí. Que o cria de criatividade é o colorido que dá vida para a aula. E aí tem as ondas, e o que é colorido é quando o que pega na criatividade vira colorido para a aula ser criativa e ser diferente. E esse logo sai de um compasso e de um desenho. A letra é o Arial 12, que é o padrão ali, que todo mundo conhece. E sai esse logo, eu vou fazer o Facebook, vou fazer o comercial já com novo nome, novo logo, todo feliz, só que o comercial não sai certo. E aí eis que 2 meses depois, eu tô em casa, num dia, uma ligação internacional. Eu atendo a gerente da América Latina, Simone César. Ela me liga para entender o que tinha acontecido. Eu falei, Renato, me conta o que aconteceu, que eu tô recebendo aqui. Todo mundo fez o comercial, só o seu não foi pro ar. O que aconteceu? Aí eu explico a situação. Ela, então, Renato, sabe o que aconteceu? Aconteceu esse problema com vários canais. Porque a gente fez o comercial, só que não era o comercial destinado ao fim. E começou a entrar gente nos grupos das pessoas e estão atrapalhando o grupo. Isso aconteceu com outros grupos. Então, o Facebook resolveu fazer o quê? A gente vai fazer uma consultoria em grupo para ajudar todas essas empresas que foram prejudicadas. Só que, como você foi o estopim disso, e eu só descobri isso porque você não fez esse comercial e só chegou essa informação por causa sua, eu quero te convidar para participar desse grupo e a gente vai te dar essa assessoria para ajudar no seu grupo. E aí ela falou, eu vou estar no Brasil daqui 2 semanas e eu queria te receber no escritório do Facebook do Brasil. E aí eu vou até o escritório do Facebook, sou recebido pela gerente da América Latina, a gente conversa. E aí eu sei que ia ter até uma reunião um dia. E ela fala, ela me liga o telefone, ó, a gente vai ter uma reunião com os grupos que vão participar dessa consultoria. Só que eu não conseguia largar o clube. E aí na época minha esposa e minha filha vai, ambas, que é minha enteada, né, elas vão pro evento, como representante da natação criativa, elas não sabiam nada da natação criativa, não sabiam nada de natação, mas elas me representam, e aí eu começo a receber consultoria em grupo, e depois eu começo a receber consultoria desse grupo, eles selecionam 8 grupos para receber assessoria individual, e eu recebo assessoria individual. Então eu fico anos ali recebendo assessoria, por isso que eu cresci tanto nas redes sociais, porque eu estudei com o Facebook, então eu passava uma semana, ela estudava o meu Instagram, e promovia algumas ações, você tem que fazer isso, isso, isso. E eu testava as novas ferramentas do Facebook e do Instagram, e sugeria novas ferramentas para eles. Então, eu passei 2, 3 anos diretamente com o Facebook, estudando o crescimento em redes sociais dentro do Facebook com eles, e por isso que eu tive o reconhecimento único do esporte, que tinha esse reconhecimento aí no Facebook. Uau, Renato, que demais essa história, hein? São coisas assim que a gente nem imagina que pode acontecer, como você falou, sua família achou que era golpe, eu também aqui acharia que era golpe, e acontece mesmo de você ser de novo resiliente, falou não. E o legal é que você falou não é do jeito, não é porque é Facebook que eu vou dar o jeitinho, você fala não, porque não faz parte da minha... dos meus valores, então eu vou fechar. Eu queria, antes da gente ir para a última pergunta, que é sempre compartilhar uma história, eu quero entender de você como você consegue, Renato, equilibrar todas as suas atividades diariamente. Afinal de contas, eu tô vendo aí o tanto de coisa que você faz. Eu acho que a principal é o que você tem de forte, que é o planejamento. Eu tenho que planejar. Então, eu tenho que saber, então, o que é minha prioridade? Prioridade não tem plural, não tem prioridades. Então, qual que é hoje, minha prioridade desse ano é minha pós-graduação. Então, eu estou focado todas as minhas ações na minha pós-graduação. E aí, você tem que começar a aprender a falar não, que é uma grande dificuldade do ser humano e a grande dificuldade que eu tinha. Porque eu sou uma pessoa que desde o começo, eu sempre gosto de ajudar as pessoas, eu gosto de compartilhar, só que eu tenho que começar a falar não para as pessoas. Então, eu recebo diversos projetos, diversas pessoas que querem se juntar a mim, e muitas vezes eu tenho que falar não, mas acima de tudo, você ter a sua prioridade e você ter um bom planejamento. Hoje, das 8 às 10, eu vou fazer o roteiro para isso, isso, isso. Das 12, não sei o quê. Então, eu coloco ali na minha planilha tudo que eu vou executar e seguir à risca isso. Então, se não, você começa a fazer uma coisa, depois começa a fazer outra, começa a fazer... Então, eu que tenho diversos projetos, ainda trabalho em casa, ainda tenho os afazeres de casa, eu faço almoço, eu faço janta, eu
levo o cachorro pra passear, eu tenho a minha vida também na minha casa. Você treina, né? Eu treino, antes de vir pra cá, eu treinei hoje, sou fiel, treino 7 vezes na semana. Então, tenho toda essa... Até eu tive uma reunião esses dias e eu ia pra academia, eu falei, não tenho esse horário é o meu horário da academia e eu não vou abrir mão. O Ótimo. meu horário da academia é meu horário de academia como se fosse uma reunião, como se fosse algo que eu ia fazer. Então, Como se fosse não. Né? então ele Então, é um compromisso. Você fala não pros outros pra falar sim pra você. É por isso que você acaba tendo sucesso, né? Muito bom. Bom, vocês já viram que a gente ficaria aqui mais horas e horas, mas já fica o convite aí para continuar essa história aí, porque tem muita história pra gente contar. E se você quer saber mais alguma coisa que ele não contou, de onde parou, para onde que vai, escreva aqui nos comentários, que daí vai ajudar a gente a montar o roteiro para a próxima gravação. Renato, ó lá, eu escuto eles. Vai acabar. Porque eu, de verdade, escuto. Agora o Maurício já tá escutando também, né, Maurício, nos bastidores. Mas a gente tem que encerrar agora. Então, finaliza pra gente compartilhando uma mensagem final de tudo que a gente falou para quem aí pensa em empreender ou quem tá vivendo processos. É com você. Vai que é sua, Renato Simon. Então, acho que a minha história, ela mostra muito isso, né? Perseverança, você ir até o fim, você tem uma convicção, você tentar, você buscar, não desistir. Na primeira queda, as primeiras quedas, eu caí demais. Então, tive muitas quedas. Esse ano eu tive a perda do Instagram, da natação criativa, depois recuperei de novo. Tive uma passagem também, eu fui ministrar curso agora em Minas Gerais, e eu fui para um evento, que era um encontro científico de um dos maiores clubes, no Minas Tênis Clube, e eu chego no hotel, era por volta de 3 horas, 4 horas da tarde, estava chovendo muito em Belo Horizonte, e estava tendo o evento que eu só ia palestrar no dia seguinte. E aí eu olhei a programação do evento, falei, mas então, não vou descansar bem para amanhã palestrar, e eu chego de manhã, a minha palestra era a última, que ia fechar o evento, eu assisto todas as palestras, acompanho, vou com a carga renovada, e aí comecei a trabalhar, comecei a preparar minha palestra. Quando eu termino, vou relaxar, pego o meu Instagram, quando eu abro o story de um professor do Minas Tênis Clube, quem tava dando palestra no Minas Tênis Clube? Karnal. Fala, eu não acredito que eu vim até aqui, eu tô aqui a 500 metros dele e eu não fui assistir a palestra do Karnal. Aí eu falei, não acredito. Aí eu vou no outro dia no Minas, bravo, né? Até falei pro pessoal, mas não tava na programação, porque... Aí falaram como encheu, né? Foi auditório lotado, eles não divulgaram muito, porque não tinha capacidade para pegar todo mundo e não tava na programação o Karnal. E eu saio bravo que eu não assisti a palestra do Karnal, mas hoje eu posso falar que eu dividi palco com o Karnal, não sendo no mesmo dia, mas foi no mesmo evento. Então, para mim, assim, como palestrante, uma honra. Muito. Você tá no mesmo evento que o Karnal está, mas eu não consegui assistir a palestra dele. Mas não vai faltar oportunidade? Não. Quem sabe um dia ele vem gravar aqui, tanto na Natação Criativa quanto no Compartilha Já convidei ele, já mandei no Instagram dele várias vezes já. Ó, Karnal, você tá convidado aí pra estar aqui com a gente, hein? Vamos continuar. Você não demorou 2 anos pra entrar no Pinheiros? A gente pode demorar 2 anos, mas um dia a gente traz o Karnal pra estar com a gente. Então, muito obrigado aí, Vivian. Então, perseverança e não desista. A vida é feita de altos e baixos aí. Muita resiliência, muito foco, muita determinação. E olha, eu acho que acima de tudo, você tem uma memória, hein, Renato? Depois você conta pra mim o que você toma. Porque um dia ele contou pra mim nos bastidores que ele toma uns suquinhos. Eu quero saber que suquinhos são. Os chás. Isso deve estar te ajudando na memória, porque ele lembrou nome e sobrenome de todo mundo que passou na sua vida. Olha, isso é de dar inveja. E já para realmente a gente encerrar, deixa os seus contatos. Como que as pessoas conseguem chegar na Natação Criativa? É @Natação Criativa. Então, Facebook, Instagram, TikTok, LinkedIn, tudo é Natação Criativa. Agora eu tô criando uma segunda conta, Natação Criativa VIP, porque eu sei que uma hora eu vou perder essa conta novamente, então já tô criando uma segunda conta de backup. Então, quem faz parte da Natação Criativa, por favor, vai para outra conta pra gente manter essas duas contas, a Natação Criativa e Natação Criativa VIP. Quem for pra Natação Criativa VIP vai ganhar, sim, coisas que só lá você consegue. Então, não perca esse canal que é só pros VIPs. Também convido vocês pro podcast da Natação Criativa no YouTube, e que para quem é membro consegue ter cursos e episódios que você consegue assistir antes de todo mundo. Então, episódios novos para membros você consegue receber com antecedência. Já tem mais de 20 episódios aí para quem é membro consegue assistir. Aí você chega na sua roda de amigos já contando o que você assistiu, já dando spoiler para outra pessoa. Maravilhoso, Renato. Mais uma vez, muito obrigada pela sua disponibilidade, por depois de 2 anos retratando aquele episódio que a gente não conseguiu seguir à risca, mas acho que hoje eu fiz direitinho no roteiro. Mandei bem, não mandei? Mandou bem, e você conseguiu fazer uma coisa que eu
nunca faço, que é contar os bastidores, né? Ninguém sabe dessa história. Acho que só o Compartilha Cast tem esses momentos, porque eu sou uma pessoa que eu não gosto de... Às vezes eu acho que a pessoa tá achando que ele tá contando que ele nasceu entre duas favelas, que ele não tinha dinheiro, que ele ia de moto. Mostra um pouco, às vezes, de arrogância. Eu não gosto de me fazer, entre aspas, de coitado, porque eu tive dificuldade por causa disso. Não. Então eu sou uma pessoa bem reservada, Não, bem você até tranquila. cantou aqui a música Moro Oh, em Jaçanã. Jaçanã. Maravilhoso. Maurício, mais uma vez, muito obrigada aí de novo por nos ajudar nos bastidores e eu agradeço você que esteve conosco até agora em mais um episódio do Compartilha Cast e já te peço de novo, se você ainda não está inscrito no canal, aproveita, se inscreve, deixa seu like, comenta e compartilha para que esse episódio e os demais possam chegar em mais pessoas. Então, meninos e meninas, muito obrigada e até o próximo episódio, pessoal. Tchau, tchau.